Olá, Everson. Boa Olá, tarde. Alexandre. Boa Tudo bem? tarde. Tudo Estou bem, por tudo aqui, ótimo. tá? Tá me E escutando aí? direito? Tô sim. Bom, Alto e claro. bom recebê-lo. Que bom. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz. E assim, um tema muito interessante, apesar de assim teoricamente ser simples, mas tem muita raiz aí, tem muita coisa que está interligado, né? Isso, Então, é algo que assim, a atividade física ela vai proporcionar um grande benefício, né? E também funcionar como gatilho, né? Ela, ela apenas dá o start e começa todo um processo, né? Orgânico, né? Hormonal, né? Propriamente dito, isso. entre outras coisas. Mas Que me diga bom. lá, o que é que eu, há pouco tempo, né, eu recebi o convite da Paula, né, falando, né, se eu tinha interesse em participar, e lógico, né, claro, é uma grande oportunidade de compartilhar conhecimentos, né, porque hoje, possuindo essas duas profissões, tanto nutricionista como educador físico, mas, assim, hoje eu não tenho mais, eu não posso dizer que eu não tenha tempo, nem que esteja velho, né? Mas, na verdade, assim, a gente está sempre em aprendizado. Mas hoje, se eu tivesse um pouquinho mais de condição, eu faria psicologia, porque, assim, muitas vezes você atende uma pessoa eu quero emagrecer, mas muitas vezes não é a dieta que vai fazer ela emagrecer, muitas vezes é uma chavezinha que precisa ser, né? Uma portinha aberta, uma portinha que precisa ser fechada na cabeça dele para ele poder entrar num processo diferenciado, né? Então era uma Isso. profissão, uma terceira profissão que eu tenho um desejo, admiro muito. E assim, depois que eu me tornei nutricionista, esse interesse se tornou maior, porque a gente vê a relação afetiva com a comida, como também o estresse causado por muitas situações, como desencadeia uma situação em que a pessoa passa a querer comer compulsivamente, a querer preencher um vazio que não é a comida que vai fazer com que aquilo passe aquela sensação, né? Mas a pessoa não percebe e com isso vai se deixando dominar por isso aí e quando menos espera tá com o dobro da largura, né? E Isso, insatisfeito, né? isso. Eu até coloquei na chamada do tema para a saúde mental, mas na verdade é a saúde como um todo, né? Isso, isso. Como o Tainá Tavares, ele é um projeto destinado à assistência psicológica, e eu queria até só ler um poema para a gente iniciar e eu te explicar também às pessoas que estão vindo do teu Instagram o projeto para que a gente vá traçando a nossa conversa. Ok. E, na verdade, é a letra de uma música que é do Gonzaguinha, Sementes do Amanhã. E fala assim: ontem um menino que brincava me falou que o hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Então eu pensei a gente iniciar com esse poema para a gente dar uma animada realmente, como você está falando, e já a gente conseguir enxergar essa saúde integral como um todo, aproveitando Isso. os teus conhecimentos tanto de nutricionista, né, como de educador, e a gente vai perceber nesse bate-papo que não é só aquela questão do exercício como um fim de você ganhar músculo ou coisa do tipo, que geralmente tem essa visão social, mas uma completude do ser humano e como essas coisas interagem, né, nossas funções psíquicas com o nosso movimento do corpo, né, os neurotransmissores e assim por Isso. diante. E vou ler também aqui um depoimento da fundadora, que é a Socorro Tavares,
que fala sobre Tainá, que é o nome que dá nome a esse projeto que nós abraçamos, né? Tainá Tavares, se estivesse aqui hoje, estaria com 25 anos no auge da sua juventude. Desde criança tinha uma personalidade forte e era muito ansiosa. Teve uma infância normal, seu sorriso sempre foi a sua marca registrada. Se destacava nos estudos, por ser muito estudiosa, inteligente, ativa e comprometida. Com 16 anos, passou para o curso de fisioterapia, na posição da segunda colocada, quando ainda cursava o ensino médio. Estudou na Faculdade de Ciência da Computação, desistindo do curso em seguida para tentar medicina e realizar o seu sonho em pediatria, amava crianças. 2 meses antes de sua partida, escreveu um artigo e apresentou em um congresso de pediatria em Fortaleza. Foi muito bem aplaudida, sendo convidada a participar de outros congressos. No curso de medicina, foi fundadora e presidente da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, LIASC, aqui em Campina Grande. Promoveu o 1º Setembro Amarelo, quando presidente da LIASC, realizado com sucesso. Tudo parecia caminhar bem e tinha boas previsões futuras. Sempre carregava no rosto um belo sorriso e deixava passar despercebida alguma tristeza ou depressão. No dia 19 de dezembro, aos 22 anos, foi internada na Clínica Santa Clara por tentativa de suicídio. Na madrugada do dia 23, em pleno Natal, Tainá nos deixou a causa morte e insuficiência respiratória, consequência do suicídio. Hoje resta a saudade, lembranças de uma menina humana, solidária e aparentemente feliz. Como diz o psiquiatra Juan David Nasion, uma parte dela está desesperadamente viva em mim e uma parte de mim está para sempre morta com ela. Obrigado, Tainá, por sua existência, por ter deixado o seu legado de amor ao próximo. É um depoimento que nasce de uma dor, né, de uma emoção grande, e que dá também vida a esse projeto esse que consegue trabalhar em 3 instâncias, né? Na promoção primária, né, essa conversa que eu estou tendo contigo aqui nasceu do fruto da questão da gente disseminar mesmo informações para as pessoas, né? Porque, como esse depoimento relata, muitas vezes as aparências elas não trazem o que as pessoas passam por dentro. E o projeto também atua nas questões das identificações e atendimentos de alguns transtornos ou ideações suicidas e consegue também trabalhar na psicoterapia, que seria a atenção terciária. E ter você conosco, como tantos outros profissionais que já passaram por aqui, contribuindo com essas lives, contribuindo também com o apoio futuramente, que a gente vai te chamar mais vezes, a gente espera contar contigo e com todos os outros que passaram conosco. A gente vai fortalecendo essa teia, vendo o ser humano como uma parte inteira do todo, né? E é muito bom. Muito obrigado. Eu apenas li esse texto porque eu achei mais significativo explicar o projeto dentro das palavras, né, que motivaram a fundadora e que motivam a gente até hoje de disseminar e promover saúde, contando com profissionais como você. Então, mais uma vez, muito obrigado. E a gente podia começar entre essa questão do equilíbrio corpo e mente, né? Como é que a gente poderia, o que é que você diria nesse sentido, tanto usando esse teu conhecimento da nutrição como das atividades aí? Como é que isso se relaciona? Quais os passos? A visão que eu tenho, eu vou tentar falar sempre de uma forma bem fácil, né? Sim. Não me prendendo muito à parte acadêmica, né? Que eu não sei qual o público, né? Se são né, estudantes, se são profissionais, né? Mas assim, vou falar como profissional da saúde. De forma muito prática, eu procuro observar, eu sou um pouco observador, né? Então, assim, eu procuro sempre olhar no olho do meu aluno, do meu colega, do meu paciente,
E assim, e sempre buscando ter esse olhar humano, né? Porque assim, muitas vezes eu vejo que eu sou proprietário de uma academia de musculação. Então eu recebo muitas pessoas em que muitas vezes, só de olhar para ela, assim, eu já sinto que ela não está legal. Então, muitas vezes, ela chega mal e daqui a pouco começa a conversar, me envolver com ela, ela nem treina, mas ao mesmo tempo desabafa. E já tem outras que chegam no estado de estresse e precisam daquele exercício, se fecham para o diálogo, mas assim, usam o exercício de forma a desestressar. Aí com 15, 20 minutos você começa a perceber que a pessoa começa a relaxar, né? Então, assim, usando analogia, a atividade física, como muita gente tem conhecimento, ela produz e libera a endorfina, né? Que é um hormônio que produz essa saciedade, essa tranquilidade, né? Então, em contrapartida, a gente diariamente está sobrecarregada por hormônios catabólicos, hormônios que geram envelhecimento. Então, hormônios como adrenalina, cortisol, esses hormônios, diariamente, a gente, assim, o corpo começa a liberar eles de forma que a gente não está passando por um período de medo ou de fuga, né? Porque a adrenalina e o cortisol são hormônios de fuga, né? É como se chegasse um leão agora e eu preciso automaticamente fugir daquele local. Então o corpo libera, né? Por questões de segundos ou minutos, você consegue estar trabalhando em alta e seu corpo liberando esses hormônios para fazer com que você saia o mais rápido possível daquela situação. Mas no dia a dia, pela carga de estresse, pela a rotina de algumas pessoas, você está sentadinho de frente ao computador e esses hormônios sendo liberados, sem você estar vivenciando uma situação de fuga. Então, esse é um grande problema, que esses hormônios liberados sem necessidade, né, produz uma cascata, né, de desequilíbrios hormonais, né, a nível de neurotransmissores, né, também, e gera começa a contribuir, gerando uma angústia, gerando uma ansiedade, uma insatisfação nas pessoas que não tem controle, né? Por outro lado, entrando rapidamente na questão de neurotransmissores, hoje a gente começa a ter uma seleção de alguns alimentos ou mais acesso fácil a alimentos que geram, né, alimentam, mas não nutrem o corpo, né? São comidas, mas não são alimentos. E isso gera um desequilíbrio a nível de neurotransmissores que vai imperceptivelmente, gota a gota, né, fazendo com que transborde o copo. Quando você se dá conta, você está ou alienado, não consegue ter foco, né? Outros estão muito bitolados, só com um único objetivo, né? E não conseguem dissociar as coisas, não conseguem ter o equilíbrio entre o momento de trabalho, o momento de lazer, o momento família, né? O momento recreação. E a atividade física, feita de forma constante, ela vai contribuindo, né, para esse bem-estar, através da liberação da endorfina, né, produzindo esse relaxamento, como também a atividade física ela tem um fator bem importante, que é o fator que ele é hipotensor. Ele faz com que nossa pressão arterial ela diminua, né? No momento que você está fazendo atividade física, você, entre aspas, fica no estado de hipertensão, porque sua frequência cardíaca aumenta, né? Então sua pressão arterial ela aumenta. Ao término do exercício, ela normaliza e tende a baixar. À medida que ela baixa, esses hormônios são controlados e gera a satisfação, o bem-estar.
muitas pessoas, imperceptivelmente, através de hormônios como cortisol, adrenalina, e também associado a alguns alimentos, excesso de açúcar simples, como refrigerantes, salgados, como pizza, hambúrguer, né? Não que não sejam bons esses alimentos, só que as pessoas querem utilizar esse tipo de alimento de forma diária e numa quantidade exagerada. Então, tudo isso vai causando esse aumento da pressão arterial e uma coisa vai associando com a outra, gerando totalmente um desequilíbrio e a pessoa não consegue ter um fluxo sanguíneo normal, ter uma circulação sanguínea, né, que oxigene bem. Muitas vezes a pessoa não consegue nem pensar direito porque não chega oxigênio, porque a falta de atividade física não faz com que ela oxigene bem a parte do cérebro, onde tem o sentido da atenção, da concentração, e associado ao acúmulo dessas substâncias geram toxinas, e o corpo gera um processo muito pesado de eliminação dessas toxinas. Então o corpo não consegue eliminar para que ele fique mantendo o trabalho equilibrado, né? O que a gente chama de homeostase, né? Então, o corpo sempre procura o equilíbrio, então ele perde esse equilíbrio. Ou ele vai para cima ou vai para baixo. E a gente não consegue associar, né? Então, de forma assim, é bem complicado. É uma teia onde tudo tá bem interligado, que não tem aquela questão, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, não tem como, né, dizer, não, desliga essa chave que resolve isso, tira esse fusível que, né? O corpo humano não funciona assim, né? Por isso, assim, que eu procuro observar as pessoas, procuro olhar sempre com esse olhar humanizado e, de certa forma, tentar falar com aquela pessoa de forma prática e que ela procure corrigir aquele ponto que ela tem mais, assim, ansiedade, né? Aí, assim, às vezes a gente fala assim, faz o exercício, resolve, depois, assim, come isso que resolve, depois come isso e faz isso que a coisa começa a ajudar, para tentar equilibrar todo esse contexto, né? Isso. Quando você fala, é muito comum chegar na clínica, né? O mesmo relato que você faz chega para a gente, os psicólogos, onde a pessoa ela bloqueia essa dimensão da vida dela do movimento, dessa integração com o corpo, né? Com as questões corporais, o que é que nasce de dentro, o que é que movimenta. E você falando na alimentação aí, e nas questões dos neurotransmissores, a gente vê também que quando a pessoa procura muitas vezes, ela também evita certas questões de movimentar-se e acaba tornando a terapêutica um pouco mais difícil, né? Porque muitas vezes ou vem no estado avançado de uma certa síndrome ou patologia, ou não tem essa visão de a gente trabalhar como um todo. E nessa questão da biologia do corpo, né, é interessante a gente prestar atenção nesse sentido, porque a gente vive hoje como a depressão como um fator limitante, né, de uma grande parcela da população. Então, muitas vezes é associado vários fatores. Então, a observância desses fatores é que fazem os profissionais chegarem mais perto, né, do que se pode ser trabalhado mais efetivamente. Eu queria que você abordasse um pouquinho mais aí dentro da tua fala sobre essa questão do corpo em movimento, sobre essa conexão. A gente vai ver também que, para as pessoas que entraram agora, que a gente vai estar falando da importância da atividade física para a saúde mental, mas também para a saúde como um todo, que a atividade física não é só aquela da gente estar lá, né, na academia. Então, a gente tem um leque aí de possibilidades, né, que com fins, vamos dizer assim, com fins específicos para cada procura. Então, queria que você falasse um pouco mais aí nessa questão o corpo precisa desse movimento, né? A gente precisa se movimentar e precisa se reconectar a cada momento. Isso. O corpo humano, ele foi feito para estar em movimento.
né? Então, assim, desde os nossos primórdios, que a gente morava em cavernas. Eu vou fazer uma analogia com o momento atual que a gente está vivendo de pandemia. Então, nossos ancestrais habitavam cavernas, né? Onde tinham que sair para caçar, às vezes passava o dia sem comer, né? E ele tinha que matar ou morrer, né? Então, ou ele caçava ou ele era caçado. Então, era um estado, né, que ele se adaptou, ele caminhava, né, percorria longas distâncias, né, passava o dia caçando para voltar para casa e levar para dentro da sua caverna alimento para sua mulher e seus filhos, né? Então, hoje, a gente começa a perceber que as pessoas, pela própria avanço da tecnologia, então, algumas pessoas estão ficando escravas da tecnologia, não estão entendendo o objetivo dessa tecnologia. A tecnologia ela veio para facilitar, para tornar mais rápido algumas coisas, mas assim, muitas pessoas estão se perdendo nessas conexões, né? E estão bloqueando algo muito importante da vida, que é o movimento. Não só o movimento físico, como o movimento de palavras, né? Hoje se limitando a assuntos muito restritos, né? A níveis de conversa muito restritos, que isso vai gerando uma tendência na população. Então, hoje a gente está vivendo esse momento de pandemia, a gente está novamente dentro das nossas cavernas, né? Mas a gente está numa condição que não precisa sair para caçar, né? Eu até senti nos primeiros 15 dias que era aquela euforia, hashtag fica em casa, né? Fica em casa e tal. Mas depois de um mês, a gente já começou a se sentir esquisito, ansioso, né? Eu, particularmente, eu sou uma pessoa muito, muito ativa, e assim, eu digo, opa, peraí, essa historinha de ficar em casa dormindo, demais, assistindo série, peraí. Eu tava bem acelerado dessas atividades físicas e estava bem cansado. Aí, os primeiros 4, 5 dias descansei bastante, mas depois já comecei a ficar muito dolorido por estar descansando demais. Eu digo, peraí, alguma coisa está errada. Preciso voltar a me mexer. Então, eu tenho um hobby, eu gosto de mexer com coisas, consertar, serrar, cortar e tal. Aí vou começar a organizar. Vou para dentro da minha academia, corrigir aquilo que eu preciso ajeitar, fazer uma manutenção, e com isso todo dia eu me programava para vir fazer alguma coisinha, fui fazendo e tal. Então, assim, voltando a me mexer. E também sentindo que a própria condição atual limita a gente de se alimentar, limita a gente ou a gente come demais em alguns horários, né? Só que algumas pessoas não conseguem ter essa maturidade de equilíbrio. Não, aqui eu descanso, aqui eu trabalho, aqui eu faço isso e tal, né? E muita gente está se perdendo, né? Eu já escutei de vários profissionais a preocupação com essa pós-pandemia, né? O fator psicológico das pessoas assustadas. Ontem mesmo eu vivi uma situação cômica, né? Que eu tava negociando com um conhecido, aí eu estava numa distância 2 metros dele, mas assim, espirrei para dentro da camisa por 2 vezes. Daqui a pouco a irmã dele saiu lá de dentro e botou a cabeça para fora assim, vocês estão sem máscara, cadê você vai colocar suas máscaras, não sei o quê, porque está espirrando aqui. Eu digo, meu Deus do céu, a pessoa não viu nem aquela condição. Então hoje é assustador, você não pode nem tossir, espirrar, é algo que a pessoa, assim, você é portador de uma bomba atômica, né? Então, por um lado, as pessoas hoje estão ficando mais acomodadas, né? Mais acomodadas, muitas desorientadas, né? E com isso, o que é que a gente vê a necessidade? Precisa se movimentar, né? Hoje eu tenho uma academia e a gente está 100 dias sem trabalhar, 100 dias fechado, nunca se vivenciou isso. Por um lado, Everson, eu vejo assim,
a cultura atual estava massificando o corpo perfeito, aquele homem fortão, saradão, de abdômen trincado, né? Mulheres com coxas exageradas, tal. Não que isso não seja feio, pelo contrário, é bonito. Mas, assim, a beleza não está limitado, não se limita só a essa forma física. Então, hoje, a gente começa a ver distorções de imagem e as pessoas que não têm aquela mesma vivência de ir para uma academia, né? Porque, às vezes, ela tem até consciência, não, eu preciso me exercitar, eu quero me exercitar, né? Mas, assim, não quer ter aquele mesmo corpo. Até mesmo porque, assim, a gente vê mulheres com corpos, né, perfeitos, mas, assim, se observar a condição delas, se observar o dia a dia delas, muitas vezes não é aquela pessoa, mãe de família, né, com filho em casa, com uma rotina de 8 horas de trabalho. Então, assim, mas se criou-se um padrão e está se massificando. Então, hoje, por onde eu ando na rua, vira e mexe, o pessoal, Alexandre, quando é que vai abrir academia? E aí, rapaz? E academia, hein? Cara, como é que tá ficando? E agora? Você vê um desespero das pessoas perdendo a forma física, né? E assim, por um lado, eu achei até interessante, assim, a gente observar realmente, eu falo isso particularmente porque eu estou numa fase que eu preciso hoje, de alguma forma, trabalhar pelo sustento da minha família, me movimentar para manter, né, minimamente minhas funções e manter meu lar, né? Essa é a minha preocupação maior. Então, como eu estou impossibilitado de algumas coisas, então eu estou procurando fazer coisas extras, né? E até mesmo, eu queria até dar um recado para algumas pessoas que às vezes estão se sentindo perdido, tem até uma habilidade, ou muitas vezes fazem um curso e acham que perdeu tempo, né? Perdeu tempo com esse curso. E assim, eu falo particularmente porque quando, alguns aninhos atrás, eu fiz um curso e que fiz, mas não exerci, né, essa profissão. Só que hoje, através dessas habilidades que eu adquiri, é que eu estou conseguindo manter minha casa. Né? Então, algo que realmente a gente vê que não existe nada perdido. Né? Então, a gente precisa se adaptar, reinventar algumas coisas, né? Mas, na verdade, viver o momento atual. Né? Então, algumas pessoas hoje estão impossibilitadas de irem para academias. Porém, a gente precisa se manter ativo, fazer uma caminhada, né? Ter o hábito de dormir o necessário, né? Quem tem hábito, tem pessoas que têm um hábito, um ciclo de sono que consegue em 6 horas estar recuperado em 4 horas, tem outros que têm que dormir 8 horas, 10 horas, né? Então, isso depende do organismo de cada um. Mas, no geral, a atividade física, como a gente fala, atividade física, a prática de atividade, é toda e qualquer atividade que gere movimento, que gere gasto calórico, né? Subir e descer uma escada, escolher, em vez de subir de elevador, subir algumas escadas. Então, essas atitudes tão simples vai fazer com que modifique toda a influência do organismo, né? Influencie positivamente a liberações de alguns hormônios. Certo. Eu estava notando aqui alguns aspectos da tua fala e muitas vezes eu tomei nota aqui da questão do sorriso. Muitas vezes a gente ri pelo celular e nosso semblante está sisudo, né? Então a gente expressa uma emoção que não está conosco naquele momento. Isso é típico da nossa sociedade atual. E quando você fala nos padrões de beleza que as pessoas buscam, a gente reflete também no autocuidado. Né? Que padrão é esse que não me traz satisfação aonde quer que eu esteja, nas condições que eu esteja, né? Então, é como se fosse, tem que ter a quem mostrar, e não no sentido contrário de um autocuidado, né? De um sentir-se bem, né? E eu acho importante esse reconhecimento das emoções, porque como você falou no início, né? A gente vai passando por situações, você falou até na dificuldade aí de tocar a sua rotina, e você teve que recorrer a outros recursos que você
né, ao longo da sua caminhada você teve como ganho. Então, a gente pode ver também que tem que haver, como você já introduziu aí um pouco, a questão do hábito, da rotina, para a gente começar a trilhar caminhos mais saudáveis, né? O que você deixaria como... Porque a gente sabe que é muito difícil, dependendo de algumas condições, das pessoas iniciarem. Ou até mesmo tem o fator cognitivo que a pessoa pensa muito além, né? Não, eu não posso, eu não me vejo fazendo. E muitas vezes são questões mais adaptáveis para cada pessoa, mas que tem que ter essa rotina, tem que ter esse hábito e a disciplina, né, de cada um para poder começar. Como é que você vê essa questão da rotina, do hábito, e até deixando também algumas sugestões nesse sentido para quem quer começar? Eu vejo assim, primeira coisa é o não. Eu não tenho tempo. Eu não posso, né? Amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou começar. Então, essas duas palavras que se somam, né? Amanhã eu começo, eu não tenho tempo, eu não posso. Hoje eu vejo algumas pessoas que eu consigo falar de forma carinhosa. Então, às vezes eu atendo no consultório, faço uma avaliação, prescrevo alguns exames e vejo a pessoa numa condição de alteração. E às vezes falo carinhosamente, olha, você tem amor pela sua vida? Você quer viver muitos anos? Você gosta da vida que leva? Eu gosto, tal. Mas você acha que comendo isso, né? Nessas quantidades, olha como é que tá teus marcadores aqui, teu colesterol, tua glicose e tal. Com esses marcadores aqui, você não vai chegar muito longe, com esse excesso de peso aqui. Então, assim, se você tem amor à sua vida, comece a se movimentar. Ah, mas eu não gosto de academia. Certo, procure fazer uma atividade que seja prazerosa para você, seja lá qual for. Então, essa questão de eu não tenho tempo, eu não posso, amanhã, tal, é uma coisa que a gente vai adiando, mas no momento que a doença vem, a gente vai arranjar todo o tempo do mundo na busca de recuperá-la, né? Então, eu vejo assim, eu falo de forma muito carinhosa para as pessoas, assim, olha, precisa fazer atividade física, é importante, né? Eu procuro conscientizar, mas assim, algumas pessoas são muito resistentes, que a gente incutiu muitas frases feitas, né? Que o brasileiro deixa para a última hora, que não, quando eu tiver tempo eu faço isso, que eu sou coitadinho. Então a gente começou a incutir essas frases e isso fica no nosso... você vai explicar isso melhor, né? No nosso subconsciente, de forma que a gente fica se anulando. Não, eu não vou fazer não, porque eu não consigo aquela forma física. Gente, faça a sua forma física. Seu corpo perfeito é o seu, né? É o seu, não é aquele modelo, aquilo não é um padrão. Que muitas vezes, Eberson, a gente vê pessoas com o shape, né? Com aquela estrutura corporal, mas assim, é algo que é totalmente adulterado, não é natural. Não foi um exercício, não foi um alimento que fez aquilo, são substâncias, né? Então as pessoas não conseguem dissociar isso. Então, assim, primeira coisa que eu faço assim procure fazer, seja 30 minutos, se não conseguir de manhã, faça à tarde. Muitas vezes eu aconselho as pessoas assim, olha, tu dorme tarde, né? Dorme tarde, tem dificuldade para dormir? Tenho. Mas por quê? Fica assistindo, fica mexendo no celular, fica. Então, para um pouco antes, deixa de mexer, porque a gente fica sofrendo influências eletromagnéticas desses aparelhos e isso altera nossa zona de relaxamento, né? Então, hoje, de forma mais simples possível, a gente precisa se movimentar. O corpo foi feito para estar em movimento. Então, hoje, muita gente está enferrujada, tanto por fora, como principalmente por dentro. Então, como eu não consigo ver como é que estão minhas funções orgânicas, meus marcadores bioquímicos, eu acho que está tudo bem, não estou sentindo nada. Mas, de repente, vem só a pancada. Quando vem, o corpo para de vez. Então, hoje, assim, eu consigo ver as pessoas. Eu tenho um aluno que ele é apenas 2 anos mais velho do que eu. Mas, quando ele veio, ele chegou na recepção da academia,
eu não reconheci ele, que ele estava muito, muito pesado, com uma barriga, cara, grande, e eu achei ele 20 anos mais velho. Aí o meu amigo, você precisa fazer atividade física, você vê o canto certo, viu? Então fiz uma avaliação física, verifiquei, aferi a pressão dele, a pressão já estava quase hipertenso, né? Então comecei a orientar ele, olha, essa semana você vai só fazer a caminhada aqui na esteira, depois vamos para as máquinas. Aí ele foi fazendo, e eu sempre perguntando, como é que está a sua disposição? Não, estou dormindo melhor. Não, estou conseguindo me alimentar melhor, já não estou com desejo de comer certas coisas, né? Então, com 30 dias eu avaliei, o cara já começou a perder medidas, a pressão arterial dele começou a diminuir. Então, ele relatando só benefícios, né? Só benefícios. Então, eu vejo assim, de uma forma muito simples, começar a dizer para você assim, eu preciso me exercitar. Eu não preciso ser atleta, mas preciso me exercitar. Quem quer ser atleta, seja atleta. Quem não, né, tem a sua rotina normal, cuide do seu corpo, né? Cuide do seu corpo através de alimentação, através da atividade prazerosa, o que te gere mais prazer, se é uma caminhada, se é uma corrida, se é pedalar, se é fazer natação, se é para fazer um funcional. Então, hoje a gente tem muitas opções, né? A cidade de Campina Grande ela não oferece tantas áreas de lazer, né? Então, a gente está caminhando no açude velho, mas todo ao redor ali, caminhão, carro, então, assim, você corre para o bem-estar, mas ao mesmo tempo está consumindo ali imperceptivelmente substâncias, né? Monóxido de carbono e tal. E, assim, mas, no geral, a gente precisaria de mais áreas de lazer, áreas de convivência que a gente pudesse ver, cumprimentar as pessoas, observar a evolução de algumas pessoas, né? E em contrapartida, né, vencer esse comodismo, né? Essa negação e esse futuro. Amanhã eu começo, né? Então preciso começar hoje. Escolha, em vez de subir de elevador, subir uma escada. Escolha, dependendo do seu trajeto, caminhar um pouco até a próxima parada de ônibus, ou escolha descer num ponto e caminhar um pouco. Então, tudo isso são pequenas ações que vai gerar grandes efeitos positivos para o organismo. Isso. Olha o Flávio mandando um abraço para você aí de Brasília. Oi, Flávio. Como vai, meu amigão? Quanto tempo, hein, cara? Como você falou aí nos padrões irreais que a sociedade segue ou imagina, né? E é um desperdício tão grande, né? Nós sermos únicos e seguirmos outras pessoas que talvez estão seguindo outras para tentar se achar. A gente fazer dessa unicidade algo que venha a nos trazer bem-estar. Nós estamos muito expostos a muitos estímulos, né? Você falou aí da educação do sono, da gente ter um sono uma qualidade melhor do sono. Falou também das atividades, como até mesmo para a gente dissipar, né? Esse tédio, essa coisa que você está lá naquela monotonia e você vai para a academia e você tem esse escape, né? Ou até mesmo a gente está falando aqui, eu citei a academia, mas eu queria daqui a pouco que você citasse dentro dessa condição que a gente está vivendo agora, né? Muitos estão em apartamentos, outros estão em casa e não tem como sair, né? Pelo medo, até mesmo pela condição de segurança. Como é que poderiam começar? O que é que você daria como dica para essas pessoas irem fazendo? Para observar essa possível melhoria, né? Porque também não é milagre da gente fazer um exercício agora. Muitas pessoas que fazem hoje sentem, né, corporalmente o efeito e amanhã já não faz, né? É aquele ditado que a gente diz, tô todo quebrado, né? Então, o hábito justamente seria a continuidade dos movimentos. Então, como é que você vê isso e o que é que você indica assim, para as possíveis
várias possibilidades de pessoas em diferentes locais e condições. Como é que poderiam começar? Quais os exercícios mais, vamos dizer assim, mais simples que podem fazer, né? Primeiramente, eu quero falar sobre a questão do sono. O sono é algo fundamental. Então, muitas pessoas se deitam, mas não conseguem dormir, não conseguem atingir um estado de relaxamento, né? Ao estado, um estado acordam quebrados, né? Já amanhecem com esse peso de 1.000 quilos nas costas, sem disposição e como se estivesse arrastando corrente o resto do dia. Então, assim, pela influência hormonal que a gente tem, o ciclo circadiano, né, de gente ter essa questão desse descontrole hormonal, né, momentos que era para a gente começar a relaxar, as pessoas hoje, assim, generalizou o contexto das pessoas, assim, ficarem... a gente tem que se relacionar, mas ao mesmo tempo eu vejo a necessidade de relacionamentos mais saudáveis. Muitas vezes a gente fica só batendo papo, só jogando conversa fora, e isso se tornou uma tendência mundial, e as pessoas estão desequilibrando esse eixo hormonal e não conseguem produzir o hormônio mexe, a melatonina, para relaxar, porque está sob uma influência muito forte do cortisol, né? Onde era para ele estar baixo, né? Ele está alto demais, e quando era para ele estar alto, ele está baixo, então a pessoa está totalmente descontrolada. Mas, assim, de forma normal, como o corpo físico foi feito para estar em movimento, se você consegue organizar o seu horário, o seu tempo de sono e a condição em que você vai dormir, dependendo da sua atividade física, se você não tem a necessidade de estar trabalhando em casa, de frente ao computador até altas horas, e consegue realmente se desconectar meia hora, 1 hora antes de dormir, que é o ideal, e conseguir ali dormir aquelas horas necessárias, procure levantar cedo. Então, a primeira questão, assim, levanta cedo, começa a fazer uma atividade física, vou fazer uma caminhada de 30 minutos, né? Então, existem algumas pessoas que realmente, assim, que moram em ambientes que conseguem fazer essa caminhada, hoje mantendo essa distância, né? Então, assim, se você tem essa condição, saia um pouco, caminhe 20 minutos, caminhe, porque muitas vezes a pessoa quer emagrecer, né? Não, tem que correr, não pode caminhar, tem que correr. E outra coisa, não pode comer antes nada, tem que ir em jejum. Isso são inverdades, que as pessoas se submetem a uma condição que elas podem até passar mal, sofrer um mal súbito e se acidentar, né? Então, assim, eu acho de forma mais prática, tem gente que já acorda com fome. Então, coma alguma coisa simples, uma fruta, né? E vá fazer sua caminhada. Tem gente que não consigo comer assim que levanta. Tá bom, então vá, né? Procure hidratar-se e faça sua caminhada. Já existem algumas pessoas que hoje estão, em realidade, de morar em apartamentos, em edifícios, né? Alguns possuem elevador e escada. Muitas vezes a pessoa sempre escolhe o mais fácil. Eu sei que tem momentos que realmente a gente está muito cansado, que precisa, não vou subir de escada, não. Mas se você toma consciência de, durante o seu dia, utilizar algum momento que você faça isso, pode até utilizar como treinamento. Ou de forma mais simples, um degrau, onde você pode fazer uma forma de step. Sobe e desce. Coloca um pé, o outro, desce. Tá. Então, que você possa fazer aquilo 5 minutos. Né? Como a gente hoje está numa condição de academias fechadas, né? Dos parques limitados ou ainda fechados, existem vários aplicativos na internet que a gente consegue baixar, né? Existem muitos profissionais hoje que diariamente estão fazendo lives, né, com exercício, com aula em casa, vendendo pacotes, né, de treinamentos, e que a gente, assim, hoje tem uma oferta imensa de atividades e de possibilidades, que a gente pode utilizar um quilo de feijão, 1 quilo, né, do que for, para fazer alguns movimentos de braço, né, sentar na cadeira, levantar, senta, fazer um tipo de agachamento. Então, assim, dentro da condição física de cada um, né, porque tem pessoas que só andar
não vai promover benefício ao corpo, precisa correr. Mas vamos pensar um idoso que anda, né, de forma muito comprometida. E ele, de certa forma, no quintal de casa, começa a fazer ali 10 minutos circulando, aquilo ali já vai gerar um bem-estar dentro da condição dele, que vai gerar a possibilidade de fortalecer sua musculatura, minimizando o risco de fratura, né? Usando o contexto da alimentação, você, ao fazer atividade física, você gera para o corpo a necessidade de combustível, né? De ingerir esse combustível. Então, isso, se você faz isso de forma bem regular e procura adquirir hábitos saudáveis, como hidratar-se na quantidade certa, né? Dormir de forma correta, seu corpo, propriamente, ele começa a ficar seletivo. Ele começa a dizer para você que, não, isso aqui eu não quero, né? E talvez alimentos que você esteja realmente, o corpo necessitando, você começa a sentir desejo, né? Como assim, eu me dou vontade de chupar uma laranja. Fazia muito tempo que eu chupava laranja. Então, estou com desejo. Na verdade, seu corpo está precisando de vitamina C. Então, ele faz com que você gere esse desejo, né? Só que as pessoas hoje estão muito limitadas, muito intoxicadas com a questão do doce. O paladar, o vício ao doce, muito, muito forte. E as pessoas hoje não estão mais conseguindo sentir o sabor do alimento, né? Aí vão ganhando peso, esse peso gera esse desequilíbrio, né, no corpo, faz com que eu comi e a vontade a gente tem a liberação de hormônios que causa saciedade, satisfação, meu desejo é dormir, né? Aí eu engordo mais, sinto menos vontade de fazer atividade física, mais desejo de relaxar. Aí vai criando um ciclo vicioso. E a gente não faz nada para equilibrar, né? Então, veja assim, de certa forma, o mais simples comece hoje. Comece pelo que você tem acesso, né? E de acordo com suas possibilidades. E é incrível como a gente vê fórmulas mágicas, né, na internet. Outro dia eu vi um teste, o cara fazendo a propaganda, teste aqui a sua personalidade, né, charlatanismo. E principalmente nessa área dos exercícios, né, perca peso em 2 horas e coisas assim. Espero não estar frustrando ninguém, mas resultados assim não são fáceis de alcançar, né? Então, exigem da gente esforço, né? Exige da gente dedicação. E eu queria também dar um depoimento aqui dessa questão da qualidade do sono, dos estágios do sono, né? Eu, por exemplo, eu estava numa rotina frenética de dormir tarde e acordar cedo. E muitas vezes, sob o estímulo da tela ou do celular ou do computador. Então, a curto prazo, você não sente. Você sente o cansaço, né? Você sente o seu corpo pedindo mais sono. Então, quando a gente vai prolongando esse ritmo, a gente vai vendo que o corpo está cansado. A gente começa também a não pensar, começa a não raciocinar direito. A gente começa a ficar irritado, né? Então, são apenas exemplos para a gente ir pensando que o sono ele tem os estágios, né? E quando a gente vai quebrando, a gente vai sentindo. Então, você imagina pessoas que já passam por situações de transtorno. Então, tende a agravar mais isso, né? Essa condição. E nós estamos agora, não sei se você percebeu, mas até o tempo livre que a gente tinha, a gente está usando para o trabalho, né? Então a gente está trabalhando mais. Muitas vezes a gente pensa até assim, eu estou sem tempo para nada, mas a gente está com todo o tempo, né? Então a gente, essa rotina aí que você falou, os hábitos, as pequenas coisas que a gente pode fazer, da gente até programar, né? Fazer o nosso diáriozinho lá, a nossa rotina, porque se a gente não fizer, muitas vezes também a gente não segue, né? E é bom também porque a gente vê que quebrou, hoje eu não fiz determinadas coisas. Então, se a gente deixar frouxo, na verdade, a gente vê que passou uma semana toda sem fazer, né, um mês todo, no mês a gente faz 2 vezes. Então, é importante essa rotina, é importante a gente estar atento a isso. Eu queria que você falasse um pouco das atividades em grupo, né, assim, no clã familiar, como é que a gente pode fazer isso através das brincadeiras,
através das brincadeiras populares, né? Porque, às vezes, você está com um filho um pouco sedentário, ou uma mãe, ou alguém da família, e você tem esse movimento de fazer os exercícios, mas aquela pessoa não adere. Então, talvez o envolvimento familiar fosse uma via de acesso aí para facilitar, né? Eu falo assim, no começo da pandemia, a gente como estava tudo em mais novidade, né? Eu fiz até algumas brincadeiras com os meninos, né? Aí, às vezes, assim, a gente se envolve de forma de fazer um pega-pega, de colocar um nas costas e fazer uns agachamentos, né? Aí depois eu, vai, mãe, segura, né? Então, às vezes, assim, teve momentos de unir o útil ao agradável, fazer alguns exercícios e utilizar as crianças como peso, né? Eu sou pai de 3 filhos, né? E quando você mexe com um, aí o outro quer também, o outro quer que faça também, né? Aí tem horas que você consegue utilizar essa parte lúdica, né? Com algumas brincadeiras. Às vezes o que eu faço com meus filhos é assistir sentar às vezes, assistir filme com eles, né? Né? E tem filmes que eles, hoje, como eu tenho 3 filhos em faixa etárias assim, semelhantes, mas um mais velho já está começando a ficar mais seletivo, mais específico para alguns assuntos, né? Então, às vezes tento participar, né? Mas, no geral, hoje, eu sempre penso na questão do ambiente. Então, dependendo do seu ambiente, se é apartamento, tem pessoas hoje que criaram uma rotina de estar em academia e a gente consegue ver nos stories dessas pessoas pelo Instagram que elas estão se movimentando, estão fazendo abdominal em casa, estão fazendo coisa. Então, eu vejo possibilidades que você pode utilizar a sua criança e fazer alguns exercícios para a perna, né? Sentar no sofá, colocar a criança nos seus pés e ficar levantando ali. Se você consegue fazer alguns exercícios, consegue colocar a criança nas costas e fazer alguns agachamentos para aquelas pessoas que têm mais consciência corporal, né? Então, assim, a gente já vê, assim, situações em que os pais podem fazer algumas brincadeiras específicas de se esconder, né? De pega-pega, depende se tem quintal ou não. Mas, assim, olhando a questão agora de grupos, né? Como a gente está realmente num período um pouco esquisito, né? Que a gente está agora sem saber, peraí, qual é o galho que eu me seguro? Porque a gente saiu do normal agora. A gente foi forçado, na verdade, a sair da nossa rotina, mas algumas pessoas ainda não conseguem entender que hoje é uma nova fase de vida, é um novo momento em que, assim, eu sinto muito pelas pessoas que faleceram, que familiares que perderam parentes, né? Ou que estão hospitalizados e tal. Mas, no geral, é um novo momento em que as coisas estão acontecendo onde a gente precisa ter uma condição de vida e de relacionamento boa, relacionamento com as pessoas e relacionamento consigo mesmo, na busca de ter assim, uma satisfação que não seja uma satisfação externa, que hoje a gente consegue, a gente se prende muito à observação das outras pessoas ou quer ser aquela pessoa, né? Então a gente não consegue respeitar a nossa identidade. E nesse contexto... Só te cortando aí, o Instagram avisou que nós temos 4 minutos. Eu queria só que você, quando você concluísse, você divulgar o seu trabalho, né, suas redes sociais. Desde já eu vou te agradecendo a todos que estão conosco nesse bate-papo, porque possa ser que o Instagram ele nos corte, mas eu abro para você terminar o raciocínio e também divulgar o seu trabalho, né, os seus endereços das redes sociais. Então, Everson, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço o espaço. Assim, minha fala, eu acho que você percebeu que às vezes eu generalizo, às vezes, né?
porque assim não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Nós somos seres humanos que a gente tá imerso em muitas coisas, então. Mas falando do aspecto da saúde física, da saúde mental, a gente precisa estar praticando atividade física, se relacionando com pessoas que têm uma mentalidade positiva, né? A gente precisa exercitar essas palavras de fator positivo, né? De ressonância positiva, né? Eu sou nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva, também sou educador físico. O meu Instagram é o Alexandre Nutricionista, tudo junto, né? Então, eu procuro atender as pessoas de forma muito humanizada, de forma, assim, a gerar consciência, né? Porque não vai ser uma receitinha que eu vou passar que vai fazer você resolver sua vida, que vai corrigir a sua doença, né? Que vai fazer com que você perca esse peso. Mas, assim, são pontos a pontos que a gente precisa ir costurando e que formam um todo, né? Então, eu agradeço muito, agradeço as pessoas que estão nos assistindo, né? Se tiverem alguma dúvida, pode enviar para o meu direct, tá? Então, a gente vai conversando e, em breve, se eu tiver outras oportunidades, eu estou aqui à disposição para a gente poder, né, conversar um pouco mais. Isso. Muito obrigado, Alexandre. Eu vou deixar o teu endereço lá salvo na live, né? As perguntas que as pessoas tiverem podem estar direcionando a você. Okay. E é isso que o espaço busca, né? Nesse momento da gente integrar mais componentes a essa rede, né, de saúde, que a gente tenha mais parcerias, que a gente fale mais sobre saúde, que a gente fale mais das condições de bem-estar realmente, né? A gente vê, só fechando essa questão do suicídio mesmo, a gente traz dados que 90% dos casos são acompanhados de um transtorno, né? Então a gente vê a necessidade cada vez mais de falar sobre saúde, né? De nos debruçarmos sobre questões de como nós estamos, né? O que é que nós almejamos da vida. E é bom contar com profissionais como você. Graças à tecnologia, né? A gente se conheceu através do WhatsApp e estou te vendo aqui e agradeço, tá? Muito obrigado, né? Em nome do espaço. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês também que nos acompanharam. A gente sempre está tentando trazer temas relacionados à saúde